E sejam bem-vindos a mais um Segura Essa Marra. E hoje a gente vai desvendar os mistérios da Cabala com Ricardo Pérez. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer. Prazer vai ser nosso. Revelar alguns segredinhos aí. Muitos segredos, a gente vai querer saber de tudo. Eu vou querer saber de tudo sobre a Cabala. Para começar, o que é a Cabala e de onde que ela vem? Acho que é importante, muita gente talvez não saiba o que é. Ah, sim. Vamos lá, no meu caso seria a numerologia cabalística, né? Cabala é uma filosofia. E ali a gente tem várias ramificações, e dentro ali da Cabala tem um estudo oculto, né? No caso dos números, significado dos números, que já vem desde o Antigo Egito, por ali, e foi foi velado ao longo desses anos todos, e agora a gente começa a ter acesso ao significado real dos números, e foi aonde que eu entrei para simplesmente por curiosidade, né? E aí eu fui vendo que aquela teoria toda, de fato, na prática acontece. Então, número, o seu nome gera número. Uhum. Cada letra do seu nome tem um peso numérico que a gente fala, né? Por exemplo, o A vale 1, B vale 2, C vale 3. Cada letra tem um valor numérico? Tem um valor numérico, isso. Uhum. E ali no seu nome completo, vai ter uma somatória, a gente soma aquelas letras e ali abre o livro e entende o que significa aquele número que o seu nome gerou. E, por incrível que pareça, quando a gente ali vai ler, a sua vida está dentro ali daquilo que está escrito. Daquela sequência numérica ali, conta a vida de uma pessoa, é isso? Conta a vida de uma pessoa, não só caminho, destino, origem, um resumo, às vezes alguns números, alguns com um certo mais detalhe, outros mais resumido, mas de fato conta a vida e não só os eventos da sua vida também. E Cabala, então a numerologia, Cabala é a mesma coisa? A numerologia cabalística é o estudo da Cabala, né? É isso mesmo, é o estudo, os números é uma parte, né, da Cabala, onde os especialistas vão ter pessoas especialistas, né, que vão estudar o significado daqueles números, tá? Cada número tem uma energia? Como que é isso? E tem uma explicação por que da energia dos números? É polêmico, né, isso. Eu também achava, porque eu tenho uma mente meio racional também, assim, e o conceito de energia, tem muito preconceito quando fala energia ali, né? Sim. Eu mesmo tinha. De fato, o que parece na prática, pelo menos é a forma como a gente consegue ali comunicar, interpretar, é energia, tem um significado, né? Uhum. Por exemplo, o número tem um significado, esse significado tem uma energia, tem uma vibração, tem características, e quando você, por exemplo, carrega este número, seja ele no dia que você nasceu ou no número de nome, quando você vai perceber, você está totalmente dentro daquela característica do número. Sim. Portanto, é ilusão achar que a gente é o que é somente em função de que herança hereditária, genética, costumes. Tem uma coisa que vai além disso. Muito além disso. Então vou dar um passo para trás para a gente entender isso melhor. Tá. Essa Cabala é a mesma Cabala dos judeus? Sim. É a que eles utilizam. É o mesmo sistema. É uma filosofia. Sistema judeu-hebraico, E é uma filosofia de vida? Seria um estudo que passa a ser o entendimento do significado da vida, que te proporciona autoconhecimento, que te clareia em termos de propósito, destino e condução de vida. Seria profundo isso. A priori seria isso, o autoconhecimento. Entendi. Né? Que eu acho que é o único e maior grande poder que a gente pode ter, primeiro é o autoconhecimento. Sim. E entender daquilo que está oculto
é o que te traz fortaleza muitas vezes, porque aquilo que a gente não entende, a gente vai tentar racionalizar e vai se perder. Sim. Né? E vai ali criar muitas interrogas em relação a gente, ao que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, quem eu sou. Então a Cabala, esse sistema numérico, ele te gera um autoconhecimento profundo, um entendimento de um significado, do porquê da sua vida, ou quem eu sou, onde estou, para onde vou e o que eu faço com isso. Esse é o propósito maior, né? E ali você vai entendendo que nem tudo, a questão mesmo, até que é polêmica do livre-arbítrio, ela não é tão assim. Entende? Entendi. Que é um tema polêmico. Eu vou querer saber sobre isso também. Eu já estou antecipando aqui, né? A Cabala, você falou que filosofia de vida para autoconhecimento. Isso. Então não tem a ver com a religião. Ou tem a ver com religião? Não necessariamente tem a ver com religião. Não está atrelado à religião. Não tá. Então qualquer pessoa de qualquer religião pode seguir essa filosofia da Cabala. O evangélico, tô dizendo isso porque a gente fala. Uma questão de preconceito existe, preconceito sobre o que a gente não conhece, né? Então, às vezes, uma pessoa, quando vai falar de números, de numerologia, leva isso para um lado religioso, né? ou até mesmo, sabe, fantasioso, mágico, e não é isso. Não. A gente tende, porque tudo que leva um lado místico, tudo que foge um pouco daquilo que a gente aprendeu culturalmente, né, religiosamente, a gente vai levar até para um lado negativo. Sim. Né? Eu falo que entre o céu e a terra tem muita coisa que a gente desconhece. Muitas, tá? Com certeza. Então, assim, eu vejo uma prática de estudo profundo que está totalmente ligado à energia, no sentido também de física, sabe? Física quântica ali muito forte, né? Tem um estudo de significados ocultos e profundos, né? A Bíblia toda ela é cheia de números, né? Até te mandei um antes, né? Falando dos números, né? Ali da Bíblia. Então você vê, são nada mais nada menos que informações para serem interpretadas, né? É um estudo, né? Profundo sobre a vida, né? Sobre a essência da vida. E meio que desvenda isso através dos números, é isso que eu tô entendendo. Isso, aí vai desvendando entender, esses mistérios. Vai desvendando, vai entender que, isso mesmo, vai decodificar o nome, a partir daí você decodificando o nome, para poder entender o motivo pelo qual aquela situação está acontecendo ou acontece, né? Por isso que eu falo, a gente não é movido, a gente é movido por muitas energias, né? Então, a gente tem uma influência, é um mar de energia, e uma delas são os números. Talvez, para mim, até onde eu entendo e conheço, é a mais forte, a mais determinante, né? É uma energia que chega a ser determinística. Sim. Então, eu entendo que a Cabala, ela vai mostrar e comprovar isso na prática, que a gente não controla tantas coisas assim. A gente já tem uma programação, essa programação a gente vai passar por ela, e querendo ou não, você vai estar sendo influenciado por ela a vida inteira. Entende? Então, você está me dizendo que a filosofia da Cabala diz, pelo que eu entendi, que a gente nasce com um destino pré-determinado. A partir do momento que registrou seu nome. A partir do momento, então, não era que nasceu, é na hora que registrou o nome. Registrou, colapsou. E aí, agora eu fiquei preocupada, porque... O registro, antigamente não existia registro de cartório. Sim. Então, esse colapso se dava por bênçãos ou rituais, né? Então, hoje, né, com a evolução, ainda se dá por outros, mas o cartório tem uma importância enorme na vida de todo mundo, assim como o assento no seu nome. Um erro no registro. As coisas que a gente menos dá importância são as coisas mais poderosas e fortes, tá? Então, até Tanto um assento... é que o micro, aquilo que é micro, ele tem uma potência enorme. Por isso que a homeopatia, que é dinamizar, né? Você pegar a medicina homeopática, você tem que dinamizar e diluir. E quanto mais diluído, dinamizado, mais forte fica o remédio. Ou seja, é o micro do micro do micro. Então... Entendi. Aquela pequena coisa vai influenciar no todo ali, e vai fazer muita diferença. Onde vai cair na física quântica. A menor partícula de um átomo faz um efeito brutal. Desculpa te contar, da mesma forma, registrou teu nome no cartório, acabou.
Então, vai gerar número. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa muda de nome ao longo da vida. Ou porque casa, ou hoje em dia pode se mudar. Você pode ir lá no cartório e pedir a mudança do seu nome. Boa. Se a pessoa quiser corrigir esse destino aí, que a Cabala predetermina, ela consegue ir lá no cartório, eu quero mudar, não quero mais me chamar Kellen Marra, eu vou mudar isso aí. E chego lá e mudo de nome pra mudar o meu destino. Tem como? Não é assim. Vamos lá. Foi ótima essa pergunta, porque muita gente me pergunta sobre isso. Vamos lá. Funciona assim. Registrou, gerou o número. Chama número kármico, ou seja, a somatória toda do seu nome. Mais o dia que você nasceu. Isso vai influenciar, sim, muito na sua vida, como característica. E o número de nome vai te dar ali o número total do seu nome, vai gerar o destino, o propósito, vai ser um currículo ali, né, do que você vai passar, e vai gerar um monte de números ali embaixo onde a gente vai ler os eventos. Isso aí a gente entra em detalhe depois. Sim. Ok, colapsou, pronto. Vamos lá, vamos imaginar que isso já aconteceu na prática. Daqui, sei lá, 3 dias, seu pai olha lá, poxa, esse cara colocou um acento. O acento tem um peso de 2, hein? Muda 2 a mais. Então, o acentinho tem peso... Peso 2, já peso muda 2 tudo. No nome da pessoa. Vou lá te mandar fazer outra. Vamos lá, 2 dias depois. Aí ele foi, ok, registrou. 40 anos depois, você me chega lá no consultório e eu puxo os 2 nomes. Você tá no primeiro. A pessoa tá no primeiro nome registrado, mesmo se for registrado errado. Um erro ortográfico ali. Você 40 anos passando com um novo nome, você não vai estar sendo programada no segundo, sempre no primeiro. Portanto, aí nos livros falam, o primeiro registro é o que manda. Sim. Porque os outros não valem nada. O que acontece quando você faz um segundo nome? Você agrega um braço de vibração. Sim. E ali você vai trazer muito, muito de pano de fundo aquela vibração, mas ela não é capaz de mudar e alterar a vibração, o destino da pessoa. Isso. No caso é o destino, né? Essa linha de destino. O que acontece, vai ser dúvida de muita gente, porque artistas mudam e falam... Isso eu ia perguntar, de um tema polêmico, né? Também, a pessoa às vezes muda... E muda tudo, né? Ou ela usa, né? Ela adapta um nome novo depois e utiliza ele. A gente tem uma lista de artistas que mudaram o nome... E aí, alguns livros, até de numerologia, fala que depois disso mudou a vida. Não é. Porque esses artistas que mudaram o nome, quando a gente vai puxar o nome que ele mudou com o original, a gente vê que naquele período ali no original já ia ter o sucesso mesmo. Já tava... Não era o novo nome. Olha, olha que interessante. Então eu fiz esse estudo com todos que você imaginar. O que acontece, às vezes você tem o seu nome, ok, tá para uma fase boa, independente da fase boa ou ruim, você agrega um nome para ele harmonizar e te dar um upgrade maior ali. Né? Então faz alguma diferença. Faz. Mesmo só que este nome tem que ser falado muito. Por exemplo, até Fernanda Montenegro. Sim. O nome da Fernanda Montenegro é enorme. Sim. É o nome dela, na hora que a gente vai puxar e estudar, é o artista de sucesso. Tá tudo organizado, Fernanda Montenegro, para ser o que foi. De fato. Então, Fernanda Montenegro foi ganhando corpo com esse nome. Vamos imaginar que o nome está aqui atrás. Ao longo do tempo, muito falado. Né? Nem ela mesma lembra, eu acho, do nome original dela. Tanto que ela se não se identifica tanto mais, né? Tanto que se falou, então ele toma frente, mas ele não sobrepõe o original. Porque quando você puxa a vida da Fernanda Montenegro nos bastidores, você vê que ela está no original. Sim. E Fernanda Montenegro também. Xuxa, a mesma coisa. Tá? Então eu fiquei muito tempo acompanhando vários artistas, sabendo um pouco de bastidor, olhando o original, olhando... Fazendo esse comparativo do original com esse nome novo. Isso. E você percebeu que nessa linha da vida, vamos dizer, de destino, né? Tô dizendo assim, nessa trajetória de vida, já estava determinado o sucesso ali, independente dessa mudança de nome. Independente da mudança de nome. Isso porque usando o nome velho, o nome de nascença. Isso. Porque o que se vende muda seu nome, muda tudo. Tem alguns cabalistas que fazem essa mudança, né, altera o nome, porém, para que esse nome tome forma, corpo, e essa energia, esse novo nome, há uma mudança radical geral na vida dele.
desde padrões, comportamentos, pensamentos, práticas de meditação, né? Você tem toda uma orientação cabalística. Então, assim, quem está envolvido com a cabala, né, com esse meio, e muda o nome, e faz todos os rituais, né, estuda a cabala profundo, se dedica, você toma uma força muito grande nesse nome, mas você está envolvido no todo o sistema cabalístico. Todo mundo pode estudar cabala. Sim. Então, mas quem está de fora, simplesmente muda o nome e continua fazendo a mesma coisa, vai passar 20 anos tá no nome original. Sim. Entendi. Então, você fala que a mudança do nome vai pedir uma transformação de vida. De vida, comportamental. Conscientemente. Sim. Então, mudança de quebra de padrão. Então, essa questão de mudar o nome, e eu já vi, né, falando sobre isso, olha, usa esse nome, que esse nome é melhor para você usar, esse nome vai te trazer mais sucesso. É um pouco de mito. É um pouco de mito. Porque, de fato, o que vale é o nome do registro de nascença. É o nome do registro de nascença. Isso. Você vai só agregar uma vibração. Então, pode falar. Não, é porque eu lembrei, porque você tá me fazendo perguntas, aí tá vindo as minhas histórias de consultório na cabeça. Eu já ajudei pessoas a mudarem nome, né? Mas aí eu sempre falo assim, vai mudar, vai melhorar, mas tem que trabalhar X, Y, Z. Existe uma orientação, e eu ia perguntar isso mesmo. Vai mudar a tua vida se você não mudar teu comportamento, sua forma de pensar, agir e sentir, mudar teus traumas que estão aqui, e lá dá pra ver. Isso, você também é terapeuta. Sou do trauma, principalmente. Do terapeuta especialista em trauma. Eu diria que eu voltei para essa área do trauma. Tudo que é método de técnica de trauma eu aprendi, testei e hoje eu utilizo. O que eu queria saber, por exemplo, na cabala, nesse mapa que é feito, a gente pode chamar de mapa, né? É feito um mapa para a pessoa, com a data de nascimento dela e com o nome completo de nascimento também, de registro, do registro da certidão de nascimento. Então, quem casou, mudou de nome, não vale, tem que ser o nome que foi registrado no nascimento. Você consegue ver ali traumas da pessoa nesse mapa? Vamos lá. Para essa mudança, assim, igual você citou aí. Você vai mudar de nome, mas você tem que corrigir isso aqui na sua vida também. Você consegue ver isso no mapa também? Consigo. Vamos lá. Perfeito. Tem uma coisa, assim, cada nome vai pedir, por exemplo, se eu puxar o teu nome vai pedir certos comportamentos. Vou te dar um exemplo. Sim. Tem nomes que falam assim, esta pessoa que carrega este número de nome deverá fazer trabalho voluntário sistemático todo dia 13, por exemplo. Sim, geralmente, quer ver quem está assistindo. Pessoas do número 13, que nasceram no dia 13, todas vocês devem sentir um buraco no peito que vocês não sabem de onde vem. Este buraco no peito. Todas vocês têm já, por natureza, ser voluntariado. Que é a natureza do número. E às vezes é do número. Então, deverá eles fazerem trabalhos voluntários sistemáticos e visualizar as suas metas em onda alfa. Sair daqui, porque eles são muito aqui. O 3 é mais fechado, mais quadrado, mais metódico, tá? Então, quando eles conseguem atualizar-se na linha do tempo, ou seja, se ver de fora, meditar e fazer trabalho voluntário, o buraco do peito some. E as coisas começam a acontecer, mesmo em fases desfavoráveis. É muito legal. Então fica a dica para quem nasceu no dia 13, trabalho voluntário. Isso. Tem todos. E você sabe todos os números de cabeça? Não são muitos, quase, mas um monte eu sei. Quer ver um muito interessante. Vou te contar esse caso agora, porque aproveitei o gancho. É tão legal, é tão bacana. E na prática, as coisas acontecem. Isso, assim. Entidade 63 fala. O mais hospitalar dos números. Pessoas que nascem com esse número de nome vão ingressar para trabalhar em hospitais direto ou indiretamente. Ou se não, se nasceu no dia 4, vão ser arquitetos, provavelmente, ou trabalhar nesse meio de design e tudo. Sim. Então você vê que ali já tem a profissão já pré-definida. Só que, porém, contudo, se o 63 não tiver, se ele for um número hospitalar, vamos supor que seu número é 63, você nasceu no dia 9. Poxa, você vai parar em alguma área de saúde de alguma forma. Vai trabalhar com alguma coisa de saúde. Se você não trabalhar, a vida vai te levar para a saúde de alguma forma, seja com o seu sistema imunológico abalado ou não. Você vai estar presenciando o hospital na sua vida muitas vezes. São sinais. Olha, então, isso é interessante. Porque, quer dizer, mesmo que ela não trabalhe, que a pessoa às vezes ela é esse número dela, por exemplo, e ela fala, eu não quero trabalhar com saúde, mas alguma coisa na vida
vida vai levar a estar dentro de um hospital. Que seja acompanhando... Esse é o famoso, a vida tá dando vários sinais e eu não tô percebendo. Tipo isso. E aí, mesmo, por exemplo, acompanhando um parente no hospital, por exemplo. Muito isso, perfeito. Isso aí. É isso que acontece. Então, a pessoa que tem esse número... Então, são sinais. Isso. Não é à toa que você está no lugar, né? A gente não está... a gente está nos lugares, não é do nada. Né? As coisas vão se repetindo muitas vezes como sinal. Só que a gente não percebe. Sim. E às vezes não percebe por falta de autoconhecimento, né? E por várias questões. Porque às vezes está disperso, vivendo uma vida... dispersa, vamos dizer assim, sem muito pensar no que está fazendo. Não só autoconhecimento, mas eu penso muitas vezes que as pessoas, elas vivem meio como zumbis. Eu conheço muita gente, inclusive, que vive um pouco zumbi, no automático. A pessoa acorda, faz isso, faz aquilo, e ela só existe, ela não está vivendo. Né? Então, talvez, pelo menos a minha percepção é de que essas pessoas... não conseguem ver os sinais da vida. Tem uma série super legal que fala um trecho sobre isso. Que assim, mandei 300 sinais, ela viu uma. Que bom que você pegou um, né? De 300 sinais que manda, você pegou um. E... é o despertar, né? Às vezes o despertar, ele é dolorido. Às vezes não, eu acho que sempre Você tem o reativo e o proativo, né? Sempre é. E aí, para alguns é dor mesmo, né? E muda na dor, né? Aquele ditado, ou vai por amor ou vai pela dor, né? É real. Eu acho que muita coisa você pode evitar a partir do autoconhecimento, né? O tal do quem eu sou é isso. O que eu sou? Que sinal que toda hora tá batendo aqui na minha porta, né? E começar a entender. Por exemplo, quer ver? O meu número, ele é, né, na Cabala 61, aí você abre o livro, é terapeuta, desvendar o místico, misticismo, trabalhar com magnetismo e tal. Desde criança, é gente lá em casa, é amigos de infância pedindo conselho. Você vê, eu sento no avião, tem 2 lá pedindo conselho. Qualquer lugar que eu vou, mesmo que você não fosse terapeuta. Pessoas confiando a palavra em mim, mesmo antes, né? Então você já nasce com essa questão. E eu sempre, desde pequeno, adorei revistinhas eu comprava revista de mente, né? Tudo que é cura. Eu abri, pra você ter uma ideia, eu abri uma farmácia de fitoterápico com 11 anos, que eu pegava o livro do meu avô de ervas medicinais. A minha brincadeira era fazer erva. Então você já tem esse sinal, né? E as pessoas... inclinação, e aí você vai, de repente, você entra num curso, vai fazer terapia, você se acha ali, acaba... As pessoas, os meus alunos, os alunos que estudavam comigo, eu já estava no meio do curso tratando eles. Então você vê que quando a energia é muito sinal que dá, né? Entendi. Então é muito fácil. Às vezes tem gente que e não precisa nem isso, tem gente que já nasce, às vezes não precisa nem de estudar. Sim. Muito. Já faz a coisa acontecer, né? Então, eu acredito nisso também. Essa questão do nome, tem como ou não? Fiquei curiosa. Se eu tiver um filho, eu vou querer saber disso, eu vou lá te procurar para fazer esse mapa. Perfeito. Tem como a gente determinar o futuro de um filho antes dele nascer, nessa escolha do nome e da data de nascimento? Sim. Como que funciona isso? Isso seria o ideal, né? Se a gente tivesse uma cultura antes, né? De poder ter acesso, né? E eu acho que o mundo ia ser outro. Por quê? Você consegue, por exemplo... Porque quando a gente vai criar um nome, aí vamos supor que você vai pôr lá um nome, aí você vai me dar um nome e sobrenome, tá? Então eu não sei o dia, mas com o nome e sobrenome, eu consigo ver o número que vai gerar, que chama número kármico, destino, e consigo abrir e decodificar o nome dele todinho, os eventos da vida dele. Inclusive, se tem dificuldade dentro... Dá para ver até doenças ali, às vezes, em alguns mapas, a gente vê nitidamente doenças, dificuldade. Então, você consegue, por exemplo, alterar de forma que na pirâmide, chama uma pirâmide, os números ficam lisos, que a gente fala, em congruência com o número de destino que vai gerar profissão e número de missão e toda a programação que ele vai ter ao longo da vida. Então, tanto é que eu já fiz vários. Tem como escolher até a profissão que esse filho vai ter, pelo nome e pela data de nascimento? Tem como escolher. Possíveis profissões. Eu posso gerar um número poderosíssimo, como já fiz. Sim. E a gente já sabe, a criança já vai indo para esse caminho, já demonstra desde pequena toda uma conduta que vai buscar aquele tipo de profissão. Então, você recebe esse tipo de demanda de mães já pais, né? Já preocupados com o destino dessa criança que nem nasceu ainda. Isso. Para escolher o nome dela, para determinar esse destino dela. Muitos judeus fazem isso. Muitos judeus fazem isso. Muita gente no mundo faz isso.
Só que é um conhecimento velado durante muito tempo. E existem nomes totalmente criados propositalmente para atingir propósito e objetivo. Para o sucesso. Para o sucesso. Pessoas extremamente acima da média. Mas aí, se tiver um erro lá no cartório... Dançou. Eu ia falar até um palavrão aqui. Eu ia falar um palavrão aqui. Deu ruim, isso. Deu ruim. Se errar o nome... A mãe teve um bom trabalho, escolheu, os pais estudaram e tal. E aí, na hora que chegou no cartório... Dançou. Deu ruim. Deu ruim. Se algo se errou lá, ou que seja um acento, ou que seja uma grafia, qualquer coisa que ele tenha errado lá, aí alterou tudo. Um erro de digitação, vai alterar a vida dessa pessoa. Vai alterar tudo. Então isso é muito sério. Um detalhe altera tudo. É muito sério, muito poderoso. Outra coisa, aproveitando, nomes enormes. Já viu aqueles nomes enormes? Gigante. Não façam de isso. De Sá, disse, daquilo outro. Quando você coloca um nome enorme numa pessoa, ela no mínimo vai ter transtorno de alguma coisa, tá? É mesmo. Vai ser acelerada. Transtornos de ansiedade, não vai aguentar. Que nome enorme, tô preocupada. Tu pode pegar todo mundo que você conhece, 4, 5 sobrenomes, 6. É porque gera muito número debaixo do nome, que a gente chama na pirâmide. Então, enquanto a pessoa está vivenciando a energia aqui agora do período, ela está ainda saindo do que passou e pegando do que está por vir. Então, é um carnaval de energia. Por isso que as pessoas ficam um pouco desorientadas, tá? Em função de nomes enormes. São pessoas extremamente aceleradas, extremamente com dificuldades também de se acharem. São desorientadas e são mal interpretadas. Por isto, acaba caindo no psiquiatra, depois só peca remédio, aí vai desorientando mais e mais, e uns acabam parando lá no Pinel. Você lembra do Pinel? Já ouvi Pega falar. os nomes lá, tá? Enorme. Então, esse nome... Então, olha, a questão não é só... Você fala isso, a questão de ser grande pela quantidade de números que ele vai gerar. Não pela questão dos sobrenomes. Se a família fizer questão que tem os nomes lá, tem como ajustar isso? Eu particularmente, recuso, já teve... eu falei, 3 sobrenomes no máximo, né? Você orientou a família, fala, olha... Não, 6 não dá. E aí, pra mim, não dá. Eu não vou pegar essa responsa, não. Porque vai dar mal, vai dar ruim, entendeu? Porque você já sabe. Nomes muito grandes não são... olha, isso não é uma regra total, tá? Porque já vi nomes grandes que geraram um número fixo, que a gente chama de número kármico, fabuloso. Mas é muito mais difícil se acertar. Ainda mais quem não conhece do que está fazendo, está fazendo inconscientemente, porque quando você está passando o nome para o filho... Está também programando um karma ali, né? Você está passando uma programação inconsciente, está cumprindo ali. Sim. Mas se você tem consciência, se a informação chegou para você, poxa, a sua responsabilidade aumenta. Poxa, agora eu tenho uma informação, eu tenho opção de escolher, agora você tem opção de escolher. Você está consciente de que a sua escolha vai... A sua resposta aumenta. Desenhar ali a vida de destino. Né, aí mesmo consciente, você ainda bate na tecla, o nome vai ser grande. Ok. Eu não faço. Eu prefiro não pegar. Mesmo sabendo que aquilo vai interferir de forma negativa na vida da pessoa, às vezes o pai e a mãe faz questão desse nome longo para agregar ali o sobrenome das famílias. E aí você se isenta disso. Me isento. E tem alguns nomes que só o primeiro nome, embora a gente considere um todo, ou seja, o nome completo, mais a data de nascimento, o mês que nasceu, isso tudo vai influenciar. Mas de forma que, para a pessoa entender, um nome... Por exemplo, alguns nomes, tá? Primeiros nomes, só o nome, sem contar com o sobrenome, já carrega ali entraves. Tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, repetir letras. Isso eu ia perguntar agora. De repetir letra influencia... A maioria das vezes vai influenciar negativamente. Negativamente. Tem uma explicação, a gente vê quando repete letra, gera uma sequência que a gente chama de sequência vermelha. E a sequência vermelha é o período que a pessoa vai psicossomatizar. Então, por exemplo, eu dei a vida toda... Meu nome foi escrito errado, porque quem escreve, quando não lê, escreve Kellen com 2 L's e não é Kellen com L só. E eu a vida toda questionei os meus pais, falei, pô, economizaram num L, né? Podia ter colocado mais. Então foi bom não ter repetir esse L lá, porque não é legal. Não é legal, nenhum nome. Não é legal. Aí quer ver um nome? Quer ver alguém com muita dificuldade na vida? Nomes enormes e que ainda tem letras repetidas.
Sem contar o dia que nasceu, porque tem dias que são extremamente negativos. Tá? Sem olhar. Ainda tem dias negativos. Quando você perguntou de criança, uma outra coisa que eu falo. O número que o nome vai gerar, vamos lá, que o seu deu 63, tá? Sim. Eu sei que você é uma criança 63. Para essa criança ter tudo isso aqui que a gente está vendo, ela tem que nascer em tais dias, tipo, de preferência. Sim. Evitar tal dia. Porque senão desarmoniza tudo também, tá? Mas se for uma cesárea, a mãe consegue programar aquilo ali, a data certinha. O horário faz diferença na E quando não, a gente fala, é o que Deus quis, né? E não tem como a gente interferir mais, né? É verdade. Mas ainda hoje em dia tem. Poxa, mas você vai interferir no destino da pessoa? Eu falei, não, se eu tiver acesso a esse material, sim, né? E se a pessoa veio até a mim, se essa informação chegou a ela, então porque foi permitido. Quem sou eu? Que pretensão eu teria de mudar o destino de alguém? Não, eu estou cumprindo só um papel meu, porque chegou até a mim essa informação de ser o cara que vai fazer o nome. Então, e essa pessoa que está até aqui também porque ela teve o direito de estar. Agora, por que eu não sei? Uns vão ter acesso, outros não. Graças a Deus quem tem, então são privilegiados. Nós somos privilegiados, não somos donos de destino de ninguém. Mas a gente está tendo opção de escolha. Talvez o nosso karma aqui foi poder escolher isso aí também. Né? E é interessante essa questão da criança, porque nesse mapa, então, a mãe já consegue determinar ali qual vai ser a personalidade desse filho. Ela já vai conseguir saber, antes dele nascer, sobre a personalidade. Quer ver um bate-bola? Vamos um bate-bola rapidão? Fico preocupada. Olha que legal. Por conta dessa pergunta, sim. Grupo 1, tá? Vamos lá, vamos para as crianças. Só sim. As crianças, olha que legal. Criança de grupo 1. Genérico, hein? Genérico. Grupo 1, aqui nasceu no dia 1, 10, 19, 28. São crianças independentes, tá? Líderes. Só para explicar, a somatória, então é 1, 10, 19, 28. Tem que somar e tem que dar um número. Achato isso, okay. Achato. Essas crianças, elas, por natureza, você tem que deixá-las livres. Andar, fazer... Não amarre uma criança. Elas já são líderes de natureza, independentes e autônomas. Deixe-as. Elas vão ganhar o aspecto de autonomia na liderança, na independência solta. 2, carinho e atenção, são aquelas crianças condescendentes. O 2, todo mundo que é 2, que nasceu no dia 2, 11, 20, 29. São pessoas mais condescendentes, é família, parceria, amor. É aqueles que falam leve. Até homens dessa idade são pessoas mais condescendentes, mais suaves. É o número da justiça. Abalam por serem injustiçados. 3, arte. Tem uma criança, 3, dá um quadro para pintar, dá lápis para colorir. Arte, música. Quem que é o 3? 3, 12, 21, 30. Pintura, bagunça, deixa a criança. 4 vai quebrar o carrinho e ele destrói e constrói. Aquela criança que quebra tudo. 4, 13, 22, 31. Dá carrinho para quebrar, deixa consertar também, tá? Sim. Deixa chorar e deixa consertar sozinho. Eles são construtores. Já são mais quadradinhos, mais metódicos, são aquelas crianças que quebra tudo. 5, esporte. 5, 23. 5, 14, 23. Esporte, movimento. São crianças que são confundidas com hiperativas. Tem nada. São agitadas. Esporte desde sempre. Elas são agitadas. Tá? Se quiser um menino hiperativo, deixa ele nascer no dia 5. Ele vai quebrar a casa toda. Maravilha. 6, família. Sai de casa pra você ver. Ele chora de amor. 6, 15, 24. Número do exagero também. Excesso de amor, família. Gosta do conforto, saúde. São totalmente amorosos, são magnéticos por natureza. 7, é a criança que fica isolada, que quase ninguém entende, sabe? Fala, esse menino é estranho, eles têm uns pensamentos, sim. O 7 é especialista no que faz, eles tendem a ficar muito quietinho, gostar de leitura. 7 é o número espiritual da perfeição, do isolamento, da introspecção. Quem é o 7? Que nasceu no dia 7, 16, 25. Deixa a criança lá, dá uma leitura, gosta de silêncio. 8 já gosta de velhinhos. Criança 8 também um pouco mais retraída, mais silenciosa. São trabalhadores por natureza, né? O 8 é o número também parece com um dos construtores, ele é material, mas é aquelas crianças que gostam de velhinho, que ficam mais na deles. E o 9, justiça, o voluntariado. Aquela criança que você chega em casa, ela te oferece. Fica preocupado se você está bem, tá? Já te oferece coisa, atenciosa, justas, são humanitários, muito humanitários. Saber quem são e coloque as crianças 9, que é 9, 18 e 27, em
comunidade. Eles são da comunidade, filantrópicos até. Então, se saber característica de criança quando nasce, só esses grupos, e dar a eles o que eles querem. Quer ver? Vou voltar no 11, no grupo 2, eles também são professores, tá? Então, dá quadro para a criança dar aula, né? Sim. Grupo 11 e grupo 3 são professores. Só dá um quadro que eles adoram fingir que são professores. Então, e olhando para essa data de nascimento, você falou de criança, então tem como a mãe ali, primeiro, quem já tem filho, descobrir ali sobre a personalidade dessa criança, para desenvolver profissões, para saber como orientá-la ao longo dessa criação da vida. E antes de nascer, tem como determinar. Sim. Então, uma questão da criança, antes que eu pulei uma parte, além do dia, é porque o mapa é muito complexo, Sim. mas isso é uma coisa genérica que dá para ver a olho nu, assim, muito fácil. Além do dia, claro que a gente vai considerar, por exemplo, a profissão que ela vai ter, outras questões, né, internas da criança pelo número de nome, tá? Então, aí dá para ver muita coisa, e inclusive eventos. Que é tudo, então, uma combinação da data de nascimento, dia, mês e ano, com os números, já que a gente falou que a Cabala considera letras números, né? O peso, cada letra tem seu peso. Isso. Essa somatória das informações da data de nascimento com as informações do nome de registro é que, de fato, vão montar essa pessoa. Você deu aqui exemplos de datas de nascimento, mas tem que ver também os nomes e para ver qual é o número exato que vai dar. O número da vida, que fala isso? Essas são uma das variáveis, são várias né? São vários números. É uma das variáveis, ou seja, o número de nome e o dia que ela nasceu é talvez o mais forte, o mais predominante ali, né? Então, das variáveis seriam aquelas que vão, de fato, determinar escolhas, vão influenciar escolhas e habilidades, tá? Das crianças. Então, o número de nome e o dia que nasce. Óbvio que aqui foi genérico, dá para ver muito mais detalhado, tá? Sim. Essas duas é primordial. O número de nome geralmente vai determinar o teu currículo ao longo da vida. Aí a gente abre o livro, dá para ver tudo, entende? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu sei que você nasceu no dia 21. Sim. O que você está fazendo aqui? Comunicação. Pois é. Sua área é comunicação, né? Então já estava... Quer ver? Qual o dia que você nasceu? 16/7. Olha lá, né? Que ela tá quietinha, só no detalhe. Concentrada. Né? Ali. Introspecta, gosta de leitura. Né? Tem astigmatismo cedo, deveria tomar mel o tanto quanto possível. Já sei as bolinhas no pé que deve ter. Entendeu? Olha só, então, né? dá pra problema desvendar. Circulatório bate com força, principalmente há 6 anos atrás, 7, não sei. Né? Dá para desvendar uma pessoa só com essas informações. Eu perguntei aqui do casamento, mas eu queria perguntar uma coisa antes, cheguei direto no casamento. Antes de escolher um namorado, uma pessoa para se relacionar, é bom, seria viável pedir esse mapa. Manda para mim seu nome completo e data de nascimento para saber se vai encontrar com a pessoa ou não. Tem, dá para saber. Tanto seus números fixos, com o seu, com o dele, como fase, que é uma coisa que a gente vai entrar daqui a pouco, eu acho que todo mundo me procura para que seria aquele sistema de previsão, mas eu falo que não é previsão, é programação. Estamos todos programados, tá? Então você consegue ver essa programação do futuro da vida da pessoa, consegue determinar quando ela vai falecer também? Dá para ver? Muitos dá. Dá para ver. Sobre o casamento. A data do casamento ali influencia na relação? Total. Vai influenciar? Sério isso? Total. E as pessoas escolhem datas comerciais porque alguns casos, total que eu falo, em alguns casos específicos, tem que evitar. Porque tem encontros de número, por exemplo, 4 com 8. É um encontro que a gente chama nefasto, tá? Quem são? Quem nasceu dia 4, né? Aquele grupo 4. 4, 13, 22, 31. Enquanto uma pessoa que nasceu no dia 8, 17, 26. Pronto. Ali a gente chama encontro kármico. Eles têm um magnetismo surreal, que o cara que desmembrou isso aí foi em 1900, chama Conde Ramon. Ele vai ver que ali tinha um magnetismo inexplicável e que o encontro acabava de forma nefasta. Tanto é que a guerra, todos os presidentes que eu puxei, é 4 com 8. Inclusive Lula e Bolsonaro. Eu tenho mapa de todo mundo. Mesmo? E te falo um monte de coisa de política que vai rolar. Eles são essa questão kármica. É o encontro kármico. Grandes acontecimentos. Fala de novos números aí, porque esse número que não pode. Esse exemplo que você 4 deu foi com 8. 4 com 8. Seria o grupo 4, que nasceu no dia 4, 13, 22, 31.
E o 8 é 8, 17, 26. Essa galerinha vai encontrar e vai dar mal. Eu ia fazer uma brincadeira aqui. Às vezes o relacionamento tá ruim é porque a pessoa nasceu no dia errado. Vamos lá. Isso? Não, não, o que acontece é que essas pessoas elas serão atraídas um para o outro e para cumprir karma, tá? É um encontro assim surreal. Pode contar, você vai ver várias pessoas casadas. Inclusive, quem tem filho 4, o pai é 8, ou vice-versa, e mãe também. A família toda, tem família, eu conheço famílias, até vizinhas, que todos são 4 com 8. Uhum. Só que são encontros, correção. Não que vai ser uma brigaiada, uma confusão a vida inteira, não. Porém, quando a hora chegar, se a gente lê lá na pirâmide, ali a gente sabe que o babado vai ser pesado. Então... Esse conflito está programado. Tem um conflito programado. Conflito está programado. Então, a pessoa que, às vezes, quem vai assistir a gente vai ver, eu tô aqui, meu pai, minha mãe, a gente dá super bem. Ou casei com esse número e me dei bem, meu filho desse número, desses números que você falou que são incompatíveis ou que terão conflitos. Pode ser. Raramente eles vão ter uma frequência boa, longeva, assim. Sim. Tudo em algum momento vai haver um conflito. Sempre grandes acontecimentos. Tá na programação. E não necessariamente é só um conflito, tá? É uma carga pesada que eles vão carregar, né? Tem uma situação que vai acontecer. Quer ver? Pesada. Olha que curioso. O 15. Grupo 6 em geral, se tem uma criança do grupo 6, tá? 6, 15, 24, principalmente o 15. Se um 15 dentro de uma família, você pode ter 10 irmãos. Se você for 15, você que vai carregar os seus pais nas costas, tá? A demanda toda da família vai para você e você também vai fazer questão de carregar. Porque tá na programação da pessoa. Programação. Eu sei que quando a pessoa é 15, eu falei, os pais vão ficar mal. Agora, podem ser que fiquem mal durante muito tempo e exija demanda, e as demandas são pesadas. Me ocorreu uma coisa aqui. O nascimento natural, que aí sim, foi Deus que determinou, a pessoa nasceu naquela data, o destino daquele é aquele. Mas quando a mãe programa isso, né, está sendo interferido, quando ela programa uma cesárea, por exemplo, ela está interferindo no destino dessa criança. Porque ela escolheu a data que essa criança ia nascer. Tá, ela escolhe da mesma forma que o pai escolhe seu nome. Ela acha que está escolhendo. A gente tem uma ilusão que a gente está escolhendo, fazendo as coisas de livre-arbítrio. Não tá, entende? Na questão, pelo que eu entendi que você está querendo dizer, é que ela acha que ela escolheu aquela data, mas já estava na programação que ela ia escolher aquela data. Isso, já estava na programação. Isso eu vejo muito acontecer. Porque a cabala, tudo já está programado. Já está programado. Então, até um casamento que deu ruim, falido, o casamento faliu. Está escrito com datas. Estava programado. O que eu faço no consultório é isso. Dá para ver o que eu faço. Porque para não ficar parecendo que é uma coisa de sei lá, de adivinha, bruxo e tal. O que eu faço? Não tem misticismo nisso. Não, é cálculo mesmo ali. O que eu faço? Eu pego o cliente que eu não conheço, eu primeiro vou brincar de adivinhar a profissão. Sim. Eu brinco. 80% das vezes eu acerto. Uhum. Quando eu erro, eu passo perto. Aí eu vou falar com ele o seguinte, que ele não sabe, né? Ele nem sabe, muitos que vão lá nem sabem que eu faço isso. Vão buscar a terapia breve. Sim. Só que eu faço a leitura, que eu uso como raio-x. Então, o que eu faço? Eu pego e vou ler a pirâmide, os períodos. Lá atrás. Eu vou falar lá atrás o que aconteceu. Trauma, não sei o que, tal, com datas, né? As datas, os traumas, os grandes eventos na vida dela. Os grandes eventos a gente consegue ver. Então, eu vou falando lá passado todo, aí pronto, eu não te conheço, falei seu passado, adivinhei. Vou falar o presente e vou cantar a pedra do futuro, e tudo gravado. Sim. E eu espero para ver qual é. Isso eu já estou fazendo tem 7 anos. Até hoje eu não errei nada. Que legal. Entendeu? Isso. E você falou que fez o mapa dos presidentes. Eu ainda não errei. Eu peço, pessoal, se eu errar, me fala, porque eu estou aprendendo também. Claro, né? Estamos todos aprendendo. Eu estou aqui calculando, eu estou brincando de calcular. Consegui calcular um acidente na 381. Isso foi ano passado. E não tem como evitar, então, pelo que eu entendi. Se está na programação, você no cálculo consegue ver que aquele fato vai acontecer, mas não consegue evitar se você tiver uma doença vamos na programação. Vamos para uma polêmica? Perfeito. Vamos. Se tiver uma então, doença lá na programação, eu consigo evitar essa doença ou Perfeito. Ou não? Vamos lá. Muito legal isso aí. A questão do livre-arbítrio, né? Tá. Poxa, já está tudo escrito então, e aí? O livre-arbítrio, né? Como é que... Então, só seguir a programação? Eu vou pegar, então, a cabala, o meu mapa? Você vê alguns filósofos, né?
pessoal que estuda Laplace, né, que é teoria determinística, ele também defende a ideia que o livre-arbítrio não existe, tá? A física quântica, que é a física o Laplace é determinista, a quântica, ela já é de probabilidades, né? Você vê? Então tem gente que defende a ideia da probabilidade e tal, que você muda o seu destino, que está muito atrelado ao livre-arbítrio. Na minha prática, fiquei confuso com isso. Falei, caramba, essa questão de livre-arbítrio aqui não é tão assim não. Por quê? Se está tudo escrito, os eventos são escritos, estão acontecendo, eu cumpri todos. E eu estou vivenciando também em minha vida e dos clientes que eu acompanho. Mesmo eu falando, eles caem na programação. O que eu saquei ali é o seguinte, os eventos, por exemplo, vou dar um exemplo de evento. Durante 4 anos você vai ficar desempregada, crise financeira, obstáculo, demora. Pronto. Crise. Tá. Pode ser quem for, ter o currículo que for, quem for. Não é a sua competência que está em jogo, é a sua energia que está dominando, vai ficar desempregado. Tá na programação, independente da situação de crise do país, financeira. Independente. Tá. Então, olha onde está o livre-arbítrio. Tá, aí a pessoa entra no período e vai fazer, eu já vi, vai fazer lá a quântica, lá, visualização, terapia né, de tudo aí que você imaginar, vai buscar lá aquele cara famosinho lá, um senhor lá, que fala de quântica. E eu vejo que não acontece nada. O que acontece é o seguinte. Então, o livre-arbítrio, você não muda o evento, mas muda o seu posicionamento mental dentro do evento. E dentro daquele evento, você tira o melhor ou o pior dele. Que aí sim a gente pode entrar lá na teoria da probabilidade, que você vai dentro daquele período, então o livre-arbítrio ele é limitado, você vai começar então ali a fazer visualização, entrar nessa quântica para posicionar melhor, tirar o melhor daquilo naquele período. Mas se você for ver no final daquele período lá, que vamos supor que são 4 anos, que você ia ficar na merda, tá? Na dificuldade, você melhorou um pouco. Essa mudança, aí na minha concepção é o seguinte, você tem as duas coisas também, tá? Você tem o livre-arbítrio, ele é limitado, não é a forma que se fala, é determinístico, sim, os eventos, mas dentro do evento você tem possibilidades ali, mas você não foge completamente dele. É dentro dele a sua possibilidade de mudança de pensamento mental que muda comportamento, que muda reação, e você tira o melhor daquilo, e no final das contas, sabe o que vai acontecer? Só aprendizado que a gente tira, do bem e do mal. Você não muda o que vai acontecer, mas você consegue mudar como você vai reagir ao que vai acontecer. Perfeito. Por isso que... Então, a programação, ela tá lá, é uma programação, tá fixa no seu nascimento, que foi determinada pela sua certidão de nascimento, né, no dia que nasceu, data aí pelo nome. Mas você em consultório com seus pacientes, com quem te procura, você consegue orientá-los de como eles precisam mudar comportamentos para reagirem bem a essas situações. Perfeito. Por aí. Tipo assim, ó, vai vir uma tempestade aqui, ó, de hoje a 3 anos, hein? Prepara seu telhado, Prepara o telhado. Vai guarda-chuva, capuçado, trabalho o desapego e aceitação. Porque aí as coisas vão acontecer mesmo, né? Essa radical, que a gente é um ser material, né? Então, se você tem perda material... Se prepare para ter uma perda material, a gente é um espírito vivendo dentro da matéria, né? Sim. A gente só oscila entre a matéria e o espírito o tempo todo, né? Ao final das contas, a gente só vai para esses 2 mundos aqui nesse plano. Então, se espiritualize mais, porque agora é a hora do menos material, né? Do mais espiritual, sabe? Então, eu vou dando essa... Como que eu faço isso? É bonito falar. Trabalho que te apega. Trabalho os apegos, trabalho os medos, trabalho as suas essências, os valores essenciais da vida, e que você passa a ter uma nova concepção dentro desse evento. Então, você fica mais imune, né? Sofre menos, né? Você fica menos abalado. No caso de doença, vai estar lá na programação que a pessoa vai ter aquela doença e não tem como ela evitar. É isso que a Cabala fala. Assim, que se está na programação, ela não vai ter como evitar. Tá, ou vai. Vamos lá. Sim, tem. Na verdade, assim, período de psicossomatização, por exemplo. Né? Você vê lá, vai ser um período de psicossomatização e... Só que para saber que tipo de psicossomatização e o grau disso aí, é aí que tá. Vai depender de toda uma estrutura
do passado. Vai depender do uso de livre-arbítrio dessa pessoa agora, né? Aí é o livre-arbítrio. Aí ele entra. Como que ela já está conduzindo? Vamos lá, quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático. É o que eu faço no consultório. A pessoa já tem um trauma. Sim. Vamos lá, tem raiva do pai a vida inteira. Passou raiva do pai. Só que naquele momento eu chegar lá, 2023 a 2026, período de psicossomatização. Aí o cara não tratou e ficou alimentou, ali vai desencadear, ali que vai cair a doença, entende? Aí se você for atrelar emoção com doença, a gente já desconfia qual é, tá? Então, a gente já vai, quando a gente vai estudar causa emocional, você já desconfia. E não é que ali acaba sendo aquilo que a gente imaginou. Mas tem pessoas que tiveram raiva do pai, reprocessou de alguma forma, ressignificou, correu atrás, trabalhou, ou naturalmente dissolveu, entrou naquele período. Só que a dela vai ser, às vezes, um sistema um pouco mais abalado, às vezes fica mais triste, não vai ser não chega na proporção de uma doença a ponto de materializar no corpo, entende? Então, essa oscilação para mais, para menos, aí a gente consegue analisar ali o histórico dela, o perfil dela, os padrões, os valores, né? Como que ela já está conduzindo ao longo, porque tudo é alimentado para desencadear lá. Né? Às vezes cai muito forte, desencadeia de forma muito trágica, às vezes não. Nessa hora que então vai fazer diferença, porque no caso de uma doença, a vida que a pessoa levou que vai impactar ou influenciar de fato. Quando chegar esse momento kármico, pode falar momento kármico? Pode. Momento kármico de que isso está programado para acontecer, a vida que ela levou vai definir se vai ser mais ameno, se vai ser uma coisa mais grave. Por exemplo, no caso de um fumante. Quer ver? Não, perfeito, entendi. O livre-arbítrio, é porque eu te cortei na própria pergunta, para eu não esquecer. Ele já vem desde a hora que o evento ocorreu. Vamos lá, o ódio do pai. O livre-arbítrio dele está em trabalhar ou não, em alimentar ou não, de buscar, entende? Mas ele está com ódio. Mas o evento ocorreu. Tá no momento, ele não fugiu daquilo. Na alteração de comportamento dele. Ele decidir alterar ou querer melhorar aquele comportamento. E aí, perfeito. E quando desencadeia a doença, ele está com o livre-arbítrio de mudar de padrão de vida, estilo de vida, pensamento, entender a doença como um sinal importante, que o corpo precisa de uma regulagem, que a mente precisa de uma regulagem. Então, ele tem uma série de opção, aí sim, é o livre-arbítrio, dentro daquele evento que já ocorreu. Sim. Ou ele tem a opção de não olhar para aquilo e continuar alimentando aquilo. E ali ele só vai, né, em decadência. Sim. Então, assim, talvez o livre-arbítrio... Os eventos não mudam, mas o posicionamento mental do evento muda. E aquilo que você já está alimentando ao longo do tempo, que a lei causa efeito, né? Como você vai estar no evento é que muda. Né? Eu falo sempre, eu entendo que a vida é como um rio e que tem seu curso. E como você vai encontrar o rio é que estão as coisas. Você vai ter graveto, você vai ter pedra, você vai ter um arbusto, tem uma árvore caída, teve uma chuva e caiu e fechou ali, ou o volume de água está maior ou não. Mas existe ali um trajeto a ser seguido por esse rio. É isso, então. O que vai determinar vai ser como a pessoa vai estar. Isso. Porque no livre-arbítrio ela escolheu melhorar, se aprimorar, ser uma pessoa melhor, perdoar, nesse caso, que se deu do pai, ou de manter bons hábitos ao longo da vida, como fumar, bebida, essas coisas todas. Isso vai determinar como ela vai estar na programação que está ali preparada para ela. Para ela, isso. Eu falo assim, a programação vai estar lá. Pode ser mais intensa ou menos. Entendi. Né? Você pode ir do pico máximo, né, ou para decadência maior, assim, né? Você tem ali, como é que falo? Você tem gráficos ali, né? Você tem altos e baixos ali. Depende. O evento está lá. A forma que você absorve vai depender muito do que você já vem alimentando. Sim, do como você usou seu livre-arbítrio ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Falando de empresa, procuram você para escolher nome de empresa? A data que abre a empresa também influencia? Aí sim. Porque a data, às vezes, a pessoa não tem o controle. Porque ela abre, às vezes, eu não sei hoje como tá, mas quando eu fui abrir a minha empresa, eu não sabia a data certa. Eu mandei o pedido e aí veio a data que foi aberta. Então, precisa escolher essa data certa de abrir a empresa? Se puder escolher, é melhor. Porque aí você vai escolher, por exemplo, uma empresa de comunicação, aqui, por exemplo, o grupo 3. Ou 6 também. Teria que ser isso. Teria que ser. Não descarto o 5, mas o 3, ainda mais eu sei que é do dia 21, grupo 3. Né? 3 seria uma harmonização assim, maravilhosa. Agora, é claro que o nome vai gerar um número. Sim. Quer ver?
Rede Globo é 32. Se pegar 32 é o número das comunicações. Que dá 5. 32 dá 5, mas o significado do 32 é o número das comunicações, publicidade, comunicação com o exterior, especulação e tudo mais. Então, se toda empresa que até hoje funciona e funciona bem, e todo mundo que faz sucesso e história, está lá no nome. Tá? Não tem como. Chegou uma engenheira uma vez e falou, Ricardo, eu tenho 2 empresas de engenharia. Uma está assim, voando, e a outra não sai do lugar, só confusão, ela travou. Aí eu falei, não, então eu vou adivinhar qual que é qual. Fiz o cálculo, falei, a que travou tem essa daqui, né? Ela falou, como é que você sabe? Falei, porque deu o número 40. 40 é o número da espera, demora e do castigo. Tá? Só travamento. Então, o número que vai gerar, ele que vai, entendeu? Ano 40, 2020. Demora, espera, castigo. Ano 40, o ano passado, ano 43. Número de Hitler. Adolf Hitler é igual a 43. Quando você pega o livro da Cabala, o que significa 43? Catástrofe, tragédia, guerra, conflito, cataclismo. Que a gente teve, né? Ano passado começou a guerra. Entende? 43. Então você vê, o número influencia tanto o ano, a gente sabe o número do ano, a gente está no ano 44, né? Já era a mudança econômica mundial e grandes catástrofes com o grupo 4 com 8. Tá? Tudo está rolando aí 4 com 8. Que você falou dos presidentes, eles são 4 com 8. Um é 4, o outro é 8. Ricardo, falando de empresa, se a pessoa, a empresa não está indo bem, ela pode ir lá te procurar, fazer esse mapeamento para saber o nome da empresa, a data de registro. Tem como consertar se não tiver legal ou tem que fechar e abrir outra? Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é ver o nome original da pessoa, que é a dona, né? Porque querendo ou não, é o nome que vai mandar, tá? Nome do sócio, dos sócios. Dos sócios. A força do nome da empresa não se compara, do sócio é o que vai mandar. Sim. Então, se quebrou, se está com dificuldade, pode saber que se puxar o nome vai estar lá escrito que está com dificuldade. Aí onde que eu entro? Eu vou avaliar também o número de nome da empresa e tudo mais. Eu vou entrar olhando o período de dificuldade e ali a gente vai escolher se é melhor fechar ou esperar e alterar o nome da empresa, embora que vai mandar sempre o nome original, tá? Então, mas a gente pode programar um nome super poderoso para uma empresa, super harmônico, e aí quando esta pessoa então entra numa fase boa, aí tudo se torna melhor, entende? Potencializa. O que vai mandar é o original, o nome dela. O nome da pessoa potencializa o nome da empresa, mas não o contrário, né? Se a pessoa tiver um nome, se ali tiver no destino, nesse nome, nessa programação dela de não ser legal, a empresa pode ter o nome que for que não vai rolar. Pode ter o nome que for que nada acontece. Trocando de sócios da empresa, pode resolver o problema da empresa só pela questão do nome do novo sócio? Pode. Pode resolver. Incluir o novo sócio na empresa pode resolver. Incluir o novo sócio e, dependendo, fala para o dono, deixa só o sócio tomar frente durante pelo menos 2 anos. Tem essa orientação. A sua tendência de programação ela vai dar só errada. Legal. Tende ela a escolher só coisas erradas. Então, tem como a gente prever o futuro? Ou não é previsão? Dá. É prever. Prever, pode-se dizer, prever porque está programado. Quando você sabe uma programação, você está tendo toda uma trajetória ali determinista. Então, como está atrelado, a sua programação, ela está atrelada a um determinismo ali. Então, se eu tenho acesso aos números que vão entrar na sua vida daqui 1 ano, daqui 3 anos, 4 anos, eu posso dizer, prever o futuro. Mas, na verdade, em outra linguagem, acesso a informações da sua programação, né? Eu consigo, a partir daí, decodificar teu nome, ver os números que já estão escritos, o seu nome todo, tem números que ainda vão entrar lá na frente, com datas que vão chegar, eventos que vão entrar. Portanto, eu tenho acesso à sua programação, que é o que eles falam de prever o futuro, mas, na verdade, está todo mundo programado. A gente tem acesso à programação. Tem acesso, então, ao que está programado para acontecer para você, que é uma forma de prever, né? Está programado. Você vai lá e vai ver que é o que a gente falou. Porque aqui. O prever dá a ideia de adivinhar, né? Que é um medo danado que eu tinha quando eu comecei a fazer a estudar os números e sacar ali qual é. Eu falei, caramba, eu não quero essa forma de adivinhar. Nada contra. Tem gente que tem essa habilidade, tem sim. Tem o dom, tal. que pode ser que sim, né?
Porque isso para charlatão é muito próximo, Sim. sabe? As pessoas fossem... E tem muita gente também que fala bobagem. Não tem embasamento, né? Isso tem um embasamento, né? Tem uma matemática toda por trás. Isso está atrelado à física. São átomos, são números atômicos ali. Sim. Né? A gente é um amontoado de átomo. Então, aqueles números que geraram são números atômicos. Tem um significado. Por trás disso. Tem uma ciência. Existe uma física ali, né? Atrelada até à física determinística. Então, você tem a gente tem acesso a números e não tem como negar. Né? E a gente ter acesso a esses números, saber o que fazer com eles, sabe? Então, aí nesse sentido, sim, previsão a partir de constatação de números que estão ali na programação que você tem acesso. Então, a pessoa consegue ir lá e fazer com você um mapa e ter a previsão do que vai acontecer para ela para todo o futuro, inclusive se vai ter casamento, se vai ter filho, doença, se vai falecer, sim. A data, muitos se vai mapas, falecer não. Tá, quando vai falecer? A grande maioria dá para ver, porque tem nomes que vão configurar números que a gente enxerga muito mais fácil que outros. Né? Essa regra eu não posso falar que 100%, né? Não sei, vamos um 80% ali, tá? Entrada de criança, casamento, às vezes separação, probabilidade de doenças, né? Acidentes, perdas, ganhos, entende? Então, dá para ver sim. Inclusive mães, mulheres que que engravidam, elas já começam ali, já tem uma programação de um filho que vai entrar, por isso começa a pensar em filho, né? Muito antes. Mas a gravidez foi sem querer. Não tem uma programação. Existe então uma programação para isso, não tem sem querer, isso. Não tem sem querer. E quando a pessoa toma remédio, porque eles têm um período de entrada de criança, às vezes, nem todos os mapas, mas ela pode ir contra a natureza. O que acontece? Mas que às vezes eu vejo lá a entrada de criança. Seu filho nasceu foi 4 anos atrás. Não, tomei remédio nessa época, não deixei nascer. Tá? O que aconteceu após isso? Aí custam para achar, e sempre acham alguma coisa. Quando você vai suprir, né, fazer supressão daquilo que seria natural, o seu organismo desencadeia para alguma questão autoimune, tá? Muitas vezes, tá? Que as pessoas não percebem isso. Então, a pessoa consegue mudar a programação, por exemplo, nesse caso que você deu aí do anticoncepcional. Então, ela consegue mudar esse futuro programado para ela. Se ela tinha que ter um filho em 2023, tomou remédio o ano todo, parou, não teve, então ela de fato influenciou e mudou essa programação dela, e aí parou de tomar remédio e engravidou. Mas houve ali um impacto por essa mudança. Ela sofreu ali você falou em doença autoimune, mas houve ali nela alguma situação pelo fato dela ter interferido nessa programação. Isso, ela tem uma resposta às vezes agressiva, tudo que é supressão, né? Ali, e às vezes suprimiu, pensou, sentiu, vivenciou o estado de mãe, uma programação de mãe, né? Seja com dor ou arrependimento, mas ela vivenciou uma programação ali de mãe. Entendi. Naquele período. Que futuros que você já conseguiu prever? Assim, já aconteceu da pessoa falar, olha, aconteceu mesmo, e o contrário também, né? De que você talvez tenha visto lá no mapa, porque é um mapa, né? É uma ciência, eu entendo que é praticamente um cálculo ali que você faz. E aí você viu ali que tem no mapa uma programação de uma coisa que não seja tão legal para a pessoa. E passa isso para ela. Já aconteceu da pessoa não receber bem essa programação? Alguns querem ouvir, né, coisas boas, né? A gente só quer ouvir coisa boa, na verdade, né? Ninguém quer ouvir notícia ruim. Como já aconteceu de cliente sair chateado lá. Mas a gente vai com jeito, né? Mas dá para a primeira pergunta eu perdi. Quais são que eu primeiro assim, que deu certo? Quais as previsões que você já fez? Já recebeu esse feedback de falar, olha, aconteceu o que você falou comigo, estava na programação. Sim. E aconteceu. Como tem 7 anos para cá, então eu vou guardando ali alguns depoimentos, vou acompanhando, né? Porque eu fazia e estava acompanhando, ficava acompanhando e tudo. Mas até hoje muitos, né? Praticamente todos, né? Nada saiu muito ali quase nada. O que você viu na programação. Naquelas datas, naqueles períodos ali, é porque a gente vê o período, né? E ali, de fato, acontece. Pouco foge, quase nada ali.
Então, todos, né? E previsões outras também de coisas que iriam acontecer. Eu gosto muito de fazer de campeonato, né? De futebol. De futebol. Né? Porque eu entro no site de aposta lá e fico brincando de ganhar um dinheirinho extra. Você faz a programação e vai lá no site de aposta e aposta na sua programação. Na minha já programação. Ganhou? Já. Na Copa que o Harry Kane foi artilheiro, só eu vi que ele ia ser artilheiro, todo mundo achando que era Neymar, Messi. Harry Kane ninguém conhecia, da Inglaterra. Foi há 2 Copas atrás, né? E aí ele foi artilheiro de fato, depois que ele ficou conhecido. A outra Copa não era nem Cristiano. Quem vai ser artilheiro? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Não, aí veio a da Argentina, essa agora. Messi artilheiro e Mbappé com a Argentina campeã. Isso está tudo aqui, tá printado no site de aposta que eu ganhei. Eu via bem antes, né? São Paulo campeão, porque eu já tinha avaliado o técnico. E que ele já era campeão, sem ser favorito, ninguém falava dele, que era o Dorival Júnior, e o Dorival Júnior estourando. Isso também está gravado, ano passado. Então eu ia vendo o Atlético, quando contrata jogador técnico, eu sempre deixo gravado, né? Esse vai dar bem, esse não. Você confere para depois ver se acertou. Por exemplo, esse de agora não vai dar bem, de jeito nenhum. A gente vai passar raiva pra caramba com esse que contratou aí. O Milito, já vou antecipar aqui. E já tá, Putin, ano que vem. Aí. Eu pego os políticos, né? É igual aquele pessoal que faz previsão em programa, né? Tudo. Eu fico pegando os políticos Estamos pra entender aqui, guerra. Momento de previsões aqui agora. E para ver tendências, que às vezes eu entro em quem vai ganhar, dá para saber na eleição? Né? Quem vai ganhar na eleição, por exemplo? Na eleição, quando fechar os candidatos, dá para ver. Dá para ver quem vai ganhar. Tem uns que foram muito fácil, é muito fácil de ver. É mesmo. Principalmente tudo que é... Porque é o seguinte, o evento, você fala, o jogo hoje, tá? Um evento hoje, eu não consigo. Mas um evento que eu vou ter um prazo, por exemplo, um campeonato, eles são 3 meses, 6 meses, então eu consigo ver a longo prazo, né? Porque eu vejo a trajetória. Sim. Entende? Por isso que eu falo, sim. É física, a gente vai vendo a trajetória ali. Então, por exemplo, quando fecha oitavas de final de campeonatos, é onde que vou pegando o nome da galera, né? E vou vendo. Política também, quando vai fechando assim... fechou os candidatos, eu já consigo ver e já consigo... Né, já consegue ter uma previsão do que vai acontecer pela programação de cada um aí, individual. De cada um. Pela programação individual. Dá pra ver. E eu vejo tanta coisa que até Deus duvida. Porque você fica fazendo a programação ali pra ver. Tem muita coisa debaixo dos panos. Porque eu fico vendo a galera, né, da política, né? Como que a gente é muito enganado, tá? Muito enganado. A gente é enganado demais. Com certeza. E iludido demais. Ano que vem, vou antecipar uma aqui. Conta. Todos os planos do Vladimir Putin vai dar errado. Ninguém falou disso. Ninguém tem acesso ali, né? A maioria não tem. Putin vai ser uma tragédia, uma catástrofe. Assim. Tá registrado, hein? Tá registrado. Principalmente, acho que a partir de março de 2025. Depois eu posso deixar vários aqui, tá? Sim. Março de 2025 é que o bicho vai pegar mesmo. Questão de guerra. Mas Putin, coitado, vai ser um fiasco. Alguma outra previsão que você já sabe, que você tenha feito? Que você tenha visto a programação? Do Brasil. Que a guerra começaria, né? Sim. Que era 2043, que é 2020, a pandemia. Até pedi para o meu paciente, que ele é investidor, eu falei, cara, vai acontecer uma tragédia, uma catástrofe econômica, vai tudo parar, mas eu não sei o que é, porque é o ano 40, né? Catástrofe, tragédia, demora, mas eu não sabia especificamente que era a pandemia. Então, do ano que entra, a gente consegue entender ali a energia que está rolando, né? Então, essa aqui agora é essa revolução na questão mundial financeira, né? Mercados de capitais e grandes, as grandonas ainda vão dar uma quebrada, tá? Todas as gigantes, gigante mesmo. Sim. Há uma revolução industrial a partir do ano 44. Então, essa revolução industrial que se repete agora é uma revolução industrial no sentido de moeda e de mudança de mercado de mão de obra. Então, se eu for parar para pensar, o que é? São os robozinhos chegando. Sim, e a moeda única. Então, uma revolução industrial de novo, porém, de uma outra camada. Né? Faz sentido, né? E daqui 2 anos, que é o ano 46,
São as grandes separações. Acabar. A 46 é o ano da separação. Sim. 2026, então, mas aí, nesse caso, você fala 2026. A vida individual das pessoas ou questões a guerra mundiais? piora, eu penso assim, tá? Pelo que eu entendi. A guerra piora, claro, tá óbvio, né? Sim. E 45 começa os fiascos, né, a acontecer. E 46 tem uma grande separação, porque o 46 é um número de grandes rompimentos, sabe? Separação de continentes, separação. Eu não entendi direito o que é. Tô ainda... Separação. Mas tem uma divisão. Tem uma divisão. Tem uma programação de uma grande divisão. Algo que faz assim, ó. Eu não sei exatamente o que é, mas que tem um... É mundial, tá? Catastrófico no sentido de separação... Impactar toda a humanidade. De território, de alguma coisa assim. Eu não sei o que é. É porque não está claro, né? Não fica claro pra gente. Mas você vê lá que é um evento. A gente vê o evento. Aí a gente vai entendendo o evento. É um evento parecido com o que você viu em 2020, da pandemia? Ou não? Foi o 20... É um evento... Eu sempre falava assim, o que me preocupa não é nem 2020, nem 43, que é ano passado. É o 46. Que ali é proporção... Parece mundial. Eu não sei o que é. E o que você viu nessa programação, eu fiquei curiosa. Você viu nessa programação, então, é uma coisa tão impactante quanto o que você viu em 2020, que foi a pandemia. Ah, não, é bem pior. É pior? A pandemia foi gripe. É porque a pandemia... A pessoa me xinga. Chamar ela de gripe aqui. Desculpa. Foi gripe não comparando com o tamanho da tragédia. É porque a pandemia, claro, muita gente morreu, tudo aquilo aconteceu de fato, só que gerou um pânico geral na população, né, de imprensa, assim. Eu acho que foi muito de pânico também. Sim. Claro que foi de morte, morrido. Teve um número grande foi de mortes, isso é fato. Foi uma catástrofe, mas só que muito com efeito emocional, sabe? De medo demais, né? Acho que a comunicação foi muito falha nesse sentido de... ao invés de ser informativo, foi manipulativo, entendeu? Então, eu acho que foi trágico nesse sentido. Mas 46 é mais a nível explosão mesmo, é coisa mais macro, assim. Então, tem olha, anota. Gente, todo respeito, galera que foi, hein? Pandemia, você vai em relação ao Covid, né? Óbvio falei que gripe, eu entendi comparando o que você dizer. Com tamanha tragédia. Eu entendi eu não o que coloquei você gente que faleceu, não, porque eu perdi também muita gente. As pessoas, você fala que o terror emocional feito na mídia foi tão maior, tão mais poderoso quanto o próprio vírus, né? O terrorismo que foi feito pelos meios de comunicação. Oportunismo, né? Político e tudo mais, né? Sensacionalismo, né? Isso foi tão mais, assim, que... Claro que morreu muita gente, isso é óbvio, os números estão aí. Mas eu entendi o que você quer dizer. O terror psicológico, emocional que foi feito pelos meios de comunicação, pela mídia, aproveitando, né, essa questão de que era uma coisa que todo mundo queria saber, queria entender, foi mais grave, foi tão poderoso quanto, de fato, o próprio vírus. Isso. Eu entendi. E fiquei preocupada agora com esse que vai acontecer. É 2026 isso? 2026. O 46 é 2026? Então, 2026... Eu tenho uma concepção que eu falo assim nos bastidores, assim, né? Com os amigos. Eu tenho que ter a responsabilidade de falar isso, porque isso vai para muita gente ouvir. Mas ano 43, para mim, seria o ano da guerra, porque é o número de Hitler, tá? É a energia de Hitler. Então, aí quando isso começa a acontecer, que foi, eu falando ano 43, porque é 2023, Sim. Né? Inicia-se ali aquele atentado lá do Hamas, é o início, toda grande guerra começa pequena, Sim. né? Embora aquilo ali para mim foi gigantesco, mas essas aí já começa, né, na Ucrânia, agora Hamas ali, Israel, aí você já vai ver a OTAN agora interferindo, a Rússia, o chinesinho já está de olho aberto, começa. Então eu falei assim, isso aí é o início da terceira. E tudo começa pequeno, vai tomando proporção. Você vê, já todo mundo já está mexendo as pedrinhas, né? O joguinho de xadrez já começou. Então, eu acho que agora sim, então o ano 43 estava certo, que seria o início de uma nova guerra, seria a terceira guerra. Ela vai tomando, agora é o jogo de xadrez, onde as pessoas estão montando estratégias, se preparando para o pior, né? Isso vai esticar até 2000 agora, 2000, ano que vem, março, até que o Putin vai começar a fazer as bobajadas lá dele, e que o plano dele não vai dar certo,
E aí inicia um certo crescimento para 2046, o negócio está numa proporção já de não controle mais, entendeu? Eu acho que é isso que vai rolar, entendi. pelo que eu entendi ali do fluxo do caminhar dos números ali, na minha interpretação. E aí, uma pergunta. Então, a programação é que essa guerra continue, ela não vai findar, não vai acabar. E você já fez a programação para saber, por exemplo, como vai ser o Brasil economicamente, o futuro do Brasil, o próximo presidente, se o Lula vai reeleger nessa programação? Não, o do Brasil, com certeza o Lula não vai, isso eu sei, porque ele está em decadência absurda. Então a programação de que ele não vai reeleger. O Lula foi a maior tragédia que pôde acontecer no cenário político da entrada dele no período que ele está, né? E ok, mas tinha que entrar, né? Tava escrito, tinha que ser. Tava na programação. Né? É porque tem uma questão dos encontros do 4 com 8 kármico pesado. Todos os presidentes são 4, de todos do mundo todo, tá? Bolsonaro lá é 62, 8. O Lula também é 67, 4, que tá com grupo 4, tá? Essa briga. É engraçado que o PT é 13, é igual a 13, né? Você vê o número do Bolsonaro lá na coisa era 26, 8. Você vê, tem um encontro. Aí você pega os do mapa dos dois, tem um encontro, cara. Sim. Isso eu coloquei no meu livro. Eu tenho um livro que estou acabando de escrever, que eu tenho mostrando os encontros kármicos e o número da galera e por que encontrou naquele momento. Tá tudo ali facinho de entender. Então eu tenho que esperar o ano da eleição chegar para ver os candidatos que vão estar, para saber, né? Por exemplo, Trump, com certeza, já está lá e vai estar bem até fiquei feliz de ver o que eu vi ali do mapa do Trump, tá bem interessante ali então tem como fazer essa programação e ver o país, ver essa previsão. A gente consegue ter essa previsão do futuro. Dá pra ver. Tem alguma previsão legal que você possa contar, que você fez, de que ajudou a mudar ali o destino, que aconteceu alguma coisa de um paciente seu mesmo, sem citar nomes, óbvio, mas de alguma situação ali que você viu na programação? Tem várias. Tem de um rapaz que ele é, por natureza, artista. O destino gera para o exterior, mas ele não exerce arte e nunca foi para o exterior. O sonho dele é ir para o exterior e trabalhar no museu. Quer dizer, o sonho dele está de acordo com o que está na programação dele. E ali ele vem confirmar, né? Eu tenho vários casos assim de... Porque na Cabala você consegue mostrar pro cliente... Você sabe qual que é o lance? Você perder a sua interroga, sabe? A dúvida em relação a si. De repente você tem a informação de ti, mas você tem dúvida. E essa dúvida é que às vezes limita a gente de ser mais ousado. Qual que é a onda ali? Eu tirando a sua dúvida, sendo que eu não te conheço, e vou falar coisas que são pertinentes ali. Sim. Eu acabo também trazendo informação que estava oculta para a mente consciente, que está de alguma forma gravado na sua mente. Isso é libertador. Você perde a sua dúvida em relação a si, aí você assume a sua identidade no processo e parece que depois as coisas fluem. Então é muito comum, depois que a pessoa lê o mapa, elas saem de lá e as coisas acontecem. Até alguns sintomas parece que somem, assim, sabe? É porque a pessoa pode usar como uma confirmação, né? Se eu estou em dúvida em tomar uma decisão... Isso. Eu vou lá e faço o mapa para ver se aquilo tá na minha programação ou não. Então, isso, de fato, reforça muitas vezes que a pessoa quer. Tipo, esse cara do museu aí, que ele queria muito, quando você fala que isso tá na programação dele, trabalhar com esse tipo de coisa, isso, obviamente, dá força para que ele corra atrás desse sonho, dessa... E o melhor, e às vezes você tem dúvida, e às vezes você não tem medo de errar. Tem pessoas que têm mais medo de errar do que o outro. E ali você tem a oportunidade de trabalhar também esse medo, entende? Porque você consegue ver onde originou o medo, né? Então, muitas vezes, o cara que não quer ele se frustrar novamente, porque lá atrás ele já teve uma rejeição, uma frustração, a gente consegue trabalhar lá atrás e dar a informação que ele precisa, entende? Então, as coisas fluem mais fácil. O mais legal do mapa, como eu sou terapeuta de trauma, que no mapa é como se fosse um raio-x. Você consegue ver lá atrás onde o trauma começou. Então, eu consigo, a partir dali é como se fosse um raio-x. Eu coloco na linha do tempo, eu faço linha do tempo, ressignifico ali,
faço reprocessamento emocional, quebro ali um pouco as crenças em função do novo posicionamento, né, perante ao trauma, ou seja, você reprocessa o trauma, e ali ele deixa de gerar sentimentos que estavam travando ele no hoje. Né? E com orientação do que ele pode fazer hoje sem aquele sentimento que travava. Ressignifica. Você ressignifica. Ressignifica. Então, você usa o mapa, você usa o mapa a partir, é como se fosse um raio-x, entende? Então, a Cabala ajuda até emocionalmente pela questão da programação. Você ali, em consultório, vê a programação, vê que teve um trauma ali no passado, né? Consegue auxiliar essa pessoa em ressignificar este trauma para que ela consiga dar um novo rumo ou seguir a programação da melhor maneira possível que está para ela ali. Isso, é por isso que eu comecei com a Cabala. Então, você descobriu a Cabala porque foi... Como é que foi essa busca? Foi buscar como, historicamente, isso, assim, essa programação sobre essa questão do livre-arbítrio? Eu descobri ela, foi sem querer, né? Ela veio sem querer, que ele apareceu para mim. Foi uma história, vou contar rapidinho. Eu comecei a ver muitos números na minha mente enquanto estava em transe, e ali eu fui levado para um rabino. O rabino me mostrou um pouquinho dali do outro. Depois fui pegando um livro daqui, descobrindo outro livro lá, um livro secreto aqui, que tem um livro que a gente não tem acesso. Sim. E ali e ali na prática eu fui vendo, entendendo, vendo que aquilo funcionava, e comecei a perceber que aquilo começou a funcionar para mim como um raio-x. Puxa, eu consigo ver a linha da vida da galera, então o que aconteceu lá atrás, está acontecendo e tal. Então, se eu consigo ver onde começou ali, ou a dificuldade, se eu colocar na linha do tempo, lá direto, ao invés de ficar perguntando, fazendo busca transderivativa, que a gente chama, eu vou fazer, não, já vou pôr direto. E aí começou a dar certo, entendeu? Legal, que legal. E, por exemplo, vou pegar uma grande... Jesus. Você já fez o mapa dele. Estava na programação de Jesus, tudo que aconteceu com ele, já estava programado, olhando pelo nome, pela data de nascimento, usando essa mesma metodologia, você já conseguia ver essa programação? Você consegue ver essa programação? Dá para ver. Tem uma coisa interessante na Bíblia, tem as passagens, está totalmente atrelado, né? Os números da Cabala. Ó. Jesus e seus números. Eu vou pegar aqui só para você ver. Tá. O nome de Jesus é igual a 18, tá? Você sabe que tudo que soma 9, tudo que se multiplica por 9 acaba em 9, tá? Você sabia disso? Ó, o 18 dá 9, tá? O qual está intrinsecamente ligado a diversos aspectos da sua vida e missão terrena de Jesus. Né? Ao explorar as escrituras, é notável a recorrência e significância dos números 3, 6 e 9. Ó. Lembra de Fibonacci? Então, 3, 6 e 9 na narrativa da vida de Jesus Cristo, esses números vão surgir de maneira simbólica, delineando importantes momentos e eventos em sua jornada, até mesmo em sua ausência aparente durante 18 anos, antes de sua reaparição aos 30 anos de idade. Você vê que a sequência... Apareceu 9 lá no 18. 3, 6, 9 tá em tudo. Você vê? 30 dá 3, né? Sim. Outras referências vão destacar. Ó, 3 reis magos apresentam presentes a Jesus após seu nascimento. Jesus residiu em Nazaré, cujo valor numérico 21, que dá 3. Aos 12 anos, que dá 3. Jesus surpreendeu os rabis no templo com sua sabedoria. Durante 18 anos, 18 dá 9. Jesus se preparou para cumprir sua missão divina. Ele começou o seu ministério público aos 30, 3. E foi batizado por João Batista, que nasceu 6 meses antes. Jesus, então, escolheu 12 apóstolos para acompanhá-lo. Nos Atos dos Apóstolos, Cristo é referido como justos 3 vezes. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Como profetizado, Jesus prediz que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. 2 ladrões foram crucificados junto com Jesus, totalizando 3 crucifixões. Olha só. Jesus foi pregado à cruz, terceiro dia, na terceira hora do dia, conforme registrado por Marcos 5,25, que dá 12, que dá 3, se eu somar. A cruz de Cristo foi erguida em Calvário, cujo valor numérico totaliza 24, que dá 6. Olha lá, 3, 6, 9, tudo. 3, 6, 9. Durante as horas de sua crucificação, nas trevas, cobriram a terra da 6ª até a 9ª hora, simbolizando os números 6 e 9. Jesus morreu na 9ª hora e ele ressuscitou no terceiro dia,
cumprindo assim a profecia, demonstrando seu poder sobre a morte. Então, olhando a programação, também já estava programado. Jesus vai mudar o nome dos apóstolos, não é à toa. Não, mas aí interferiu, ele muda o nome vai dos mudar apóstolos. A configuração dos números. Eu ia perguntar isso lá na mudança de número. E aí muda a configuração dos números deles. Isso. Mas aí vale, já que não é um número de nascença? Vale. Aí no caso dele, valeu. Não vale porque é Jesus, né? É o batizado, né? Jesus. Ele porque vivia... mudou pro batizado. Pois é, lá, o ritual lá era outro, né? Entendi. É a força do batizado, é a força do... Que é ali que é o registro. É a frequência, é a mudança de comportamento deles, é o tamanho da crença atrelada à crença. Você tem uma série naquela época, né? Provavelmente por isso que o cartório é a coisa da modernidade, mas por isso que todo ritual manda, né? Você sabe que todo ritual que você vai, você tem um poder incrível, todo ritual que você vai, você está em pré-transe, né? Você tá fácil de reprogramar. Por isso que a igreja tem essa força toda. Tem religiões, cultos, por exemplo, visitei uma aldeia indígena e participei de um batizado indígena lá. A pessoa recebeu um novo nome do pajé. Uhum. Então, esse nome que ela recebeu do pajé tem uma influência, já que foi feito dentro de um ritual? Pois é, isso eu não sei te informar, porque eu precisaria de um tempo para puxar a tua vida e puxar o significado do nome e fazer uma avaliação prática, entendeu? Desse novo nome. Detalhe, gente, tudo que eu falei hoje aqui, e tudo que eu falo, tudo, né, sobre esse assunto, é testado por mim mesmo, pesquisando há 7 anos, constatando, pesquisando, olhando, vendo qual... nada é teórico, é teoria na prática. Sim, tá? É prova empírica, isso. Com respaldo, com resultado, tá? Então não é nada de... não é talvez, eu não sei, né? É coisas que eu presenciei, estou presenciando, estou vivenciando e aprendendo também. E outra coisa, estou aprendendo, sou um eterno aprendiz. Só que eu comecei a ver coisas que as pessoas não conseguem ver. Algumas, né? Mas tem claro que deve ter gente muito melhor do que eu. Tinha um cara chamado Conde Ramon na Inglaterra, que ele vai desmembrar a cabala, o cara calculava a hora que o rei ia morrer. Você vê? Ele sabia qual era. Né? Longe de mim calcular o que fazia o Conde Ramon. Já consegui um acidente também, alguns eventos assim. Sim. Né? Os eventos. Já saber da artilheiro. Artilheiro. Não, pacientes a vida inteira. Se você me entregar, eu te falo tudo. Mas coisas que tá fora assim, de perto, pelo nome da pessoa, falava o dia, calcular o dia, porque o dia é mais difícil, é muito difícil chegar no dia. A hora piorou. A gente consegue facilmente calcular o período, sim, de 2022 a 2024, de 2024. Vai rolar isso, outro. Se você fizer isso, vai rolar X, Y, Z. Isso aí é fácil. Né? O período é muito fácil. O dia é mais complicado. A hora, então, nem se fala, entendeu? Entendi. Mas tudo que eu falo, todas as previsões ali, né? As programações que eu fiz ao longo da vida em consultório, foram todas gravadas, estão sendo gravadas. Eu estou acompanhando vários, mas a maioria bateu e vai estar batendo. Que legal. Eu estou só acompanhando e aprendendo. Legal. Estamos todos aprendendo. Eu aprendi muito aqui hoje sobre a cavala. Que legal. Estamos já caminhando para o final do programa. E, Ricardo, já fica aqui o convite para que você retorne para a gente fazer previsões aí no final do ano para saber como é que vai ser o próximo e o lançamento do seu livro também. Tá? Maravilha. Fica aqui já esse convite. Aceito. Bom, e vamos trazer casos, né, reais. A gente pode fazer ao vivo. Eu vou confessar Vamos aqui. Vamos fazer ao vivo? Vamos fazer um ao vivo? Até para o pessoal entender qual é, né? Eu tenho uma questão que ao vivo eu sou perigosa, mas a gente pode tentar fazer um ao vivo, sim. A gente pode tentar fazer um ao vivo, sim. Pegar um caso aqui na hora do programa, entendeu? Eu vou contar o meu caso aqui, de exemplo, né? Quando eu convidei o Ricardo para vir ao programa, ele pediu a minha data de nascimento e meu nome completo e eu mandei para ele. Fiquei até preocupada. Falei, se ele vê alguma coisa na programação lá que não foi legal, ele não vai ir no programa. E aí veio ao programa e, que bom, fiquei feliz, quer dizer que tá tudo bem. Mas ele falou coisas da minha infância, você disse coisas da minha infância, que bateram, relativos à idade, a traumas, situações que ocorreram na minha infância. E ele, sem me conhecer, a gente não se conhecia, né?
ele conseguiu ver essa programação e falar sobre isso. Eu, claro que eu não sou boba nem nada, vou querer saber da minha programação do futuro também, vou aproveitar aqui. Eu só vim aqui porque sua fase tá boa, senão eu não ia vir não. Que bom saber, tá vendo? Ó, já deu spoiler. Vou querer saber sobre tudo que você viu aí na minha programação. Mas eu sou um exemplo disso, a gente não se conhecia e eu passei minha data de nascimento e meu nome completo e de fato, você viu ali a programação nas idades que eu tive trauma, situações que ocorreram que não foram legais. Então, eu já sou esse exemplo vivo. Eu posso dizer para vocês que eu não tinha feito, não sabia como é que funcionava e não sabia que você conseguia ver com essa assertividade na programação de datas. Conheço mais você do que você imagina. Não, eu não contei tudo também, agora. Não. Eu não te falei tudo, não. E eu fiquei até receosa. Sabe que cabalista nunca fala tudo, né? Então, ó, você vai ter que falar, vai ter que falar. Por isso que a gente tem que esconder. A gente vai encerrar o programa aqui e eu vou querer saber do Ricardo no detalhe tudo que ele viu ali na minha programação. E, Ricardo, se quem estiver assistindo a gente quiser saber também essa programação aí da Cabala, dessa questão dos números, da vida dela, como que ela entra em contato com você? Eu tenho meu Instagram, que é Ricardo Pérez Oficial, Pérez com S. Meu zap é 9922-10168. Beleza, legal. Então, quem quiser no consultório, atende online também, porque atende aqui em Belo Horizonte, a gente está gravando Eu atendo online, mas eu sempre prefiro presencial, né? Então, presencial, mas online. O meu trabalho, ele é terapêutico, tá? É uma leitura baseado também, voltado para uma reprogramação mental, se, claro, o cliente quiser. Mas é melhor que queira. Sim. Porque não adianta teoria só sem prática, né? Sim. Porque a teoria só... Ok, teoria vai funcionar, mas a prática, ela é fundamental, uma reprogramação, dependendo do caso, é lógico, entende? Que o que muda mesmo é o que a gente faz, né? As atitudes que você vai tomar é que vai mudar e definir o seu destino. Embora tomar consciência já promove uma melhora, né? É o primeiro passo, né? A consciência do processo é tudo também, porém, às vezes precisa de algo mais ali, né? Então, aí eu entro para ajudar. Entendeu? Que legal. Eu só vou facilitar o caminho. Amei esse papo. O Ricardo, como disse, está convidado para retornar. Tenho certeza que você vai retornar aqui. Irei. E amei, assim, para mim foi muito enriquecedor. Espero que você também tenha gostado. Se quiser falar com o Ricardo, já sabe. Deixa aí nos comentários o que você achou. Bateu as datas? A gente falou aqui de vários números. A gente quer saber. E agora, eu sei que você já sabe e a gente vai falar. Sextou, Brasil. Sextou gostosinho. Que você tenha um excelente final de semana. Beijo. Um beijo. Até mais. A gente se vê. Beijo. Valeu. Obrigado. Obrigada, Obrigada, de verdade mesmo. Não só por ter vindo, mas por ter me feito o meu mapa. Mandou a programação. E agora eu quero saber de verdade. Eu vou querer saber. Vamos lá pra fora, pra não saber do meu futuro. Mas eu quero saber o que você viu lá nessa programação. E você veio aqui é um bom sinal. 2 meninos entrando. Misericórdia! Eu falando aqui já acabou.